Pronto, então vamos lá. Agora nós vamos entrar propriamente no ambiente SIG. Eu vou entrar aqui, aí eu dou um tempo para vocês fazerem aí, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela inteira, porque só assim eu vou conseguir, né, Felipe? Isso. Um minuto aqui. Vocês vão abrindo aí também, gente, o QGIS de vocês. Vocês já estão visualizando a minha tela? Eu estou vendo aqui, professor. Pronto, obrigada, Felipe. Ó, tem algumas questões, né? Com certeza vocês já vão, assim que está abrindo meu QGIS, alguém já está com a dúvida. Todos vocês, possivelmente, já abriram o QGIS, pelo menos no momento depois de instalar. O meu, como ele já estava instalado, ele é o 3.4, mas vocês instalaram a versão 3.10. Isso. Então, a variação é muito pequena, ok? Então, aqui o Felipe está para nos auxiliar nisso, porque o Felipe já está mexendo no 3.10, né, Felipe? Mas os princípios, gente, são os mesmos, ok? Quando a gente baixa, ele cria uma pasta, né? Eu acredito que vocês tenham visto lá o material que eu mandei, com alguns atalhos, né? Vem com a pasta, aí vocês têm que escolher a opção, que é o QGIS Desktop, né? Tem outro atalho, que é QGIS Desktop Wheatgrass, né? Tem o OS Gel, mas vocês têm que escolher o QGIS Desktop, que é o mais simples, né? Que vem menos, que é o que a gente vai utilizar, né, agora na nossa prática. Isso. Normalmente, se vocês tiverem, né, feito tudo certinho, vai ficar esse símbolo aqui, ó. A variação é muito pequena de um para o outro. Esse símbolo aqui, ó, no desktop, na área de trabalho de vocês. Aí vocês dão um clique e vai abrir essa interface aqui, ó, que vocês estão visualizando agora. Peraí. Deixa eu abrir aqui o meu. Pronto, vai abrir essa interface. No meu, tem essas quadrículas aqui, mas é porque eu já tinha alguns projetos trabalhados. No de vocês, é para abrir uma página toda em branco. Me deem um retorno aí se vocês estão conseguindo fazer isso, para que a gente possa seguir juntos. Antes de tudo, eu queria saber se alguém teve algum problema durante a instalação, se deu tudo certo. Que alguém pode ter apresentado algum erro, né, e não ter conseguido instalar. Isso. Ele demora um pouquinho, dependendo do computador, mas ele abre. Ok. A Elisa, a Juliana disse que deu tudo certo, o Juan ainda está abrindo, abriu, né? Então, acredito que todos já estão aí seguindo. Então, hoje, né, nós vamos ficar em funções bem básicas. O layout de vocês é para estar variando muito pouco em relação ao meu, tá? Se vocês tiverem alguma curiosidade, pode intervir perguntando que a gente vai respondendo, ok? Então, o QGIS, quando abre, ele já abre aqui, ó, no canto superior esquerdo, projeto sem título. O que é que a gente recomenda, né? Assim, todo documento que vocês abrem, né, que vocês vão trabalhar, seja o Excel, seja o Word, ele vai abrir um documento novo. E esse documento ainda não está endereçado, ele ainda não tem uma nomenclatura na qual se refere o projeto. Então, vocês têm que salvar e escolher um diretório para salvar esse projeto de vocês. Tudo que eu fizer aqui e que a internet caia ou o meu computador desligue, eu não tenho como, né, armazenar esse dado. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é salvar esse projeto. E aí, ó, como é que eu faço isso, professora? Abaixo desse título aqui, ó, na primeira barra de menu de vocês, né, barra de ferramentas, tem projeto. Existem várias formas de você fazer isso. Então, você pode clicar em projeto e salvar como. Então, vocês vão atribuir. Aqui eu vou atribuir aula 01, tá? Façam de conta que vocês vão trabalhar um projeto de vocês, projeto TCC, ou vão trabalhar com avaliação ambiental do aterro sanitário. Aí vocês dão uma nomenclatura a esse projeto de vocês. Então, aqui fica critério para que vocês facilmente identifiquem. Então, aula 30 do 11 ou aula 01, GEL, fica a critério. Vou escolher um diretório, tá? Eu vou aqui salvar no meu... Vou botar aula 01, salvei. Então, quando vocês salvam esse projeto,
automaticamente aqui, ó, aquele meu projeto que não estava salvo, né, ele já adquire a nomenclatura que eu escolhi, ok? Eu só fazer uma observação. Pode fazer, pode me intervir, Felipe. Acredito que os alunos aí estão acompanhando a professora, mas eu queria lembrar para vocês irem anotando também os passos, né? Que aí vai ajudar vocês na hora de fazer o relatório. Acredito que essa semana já vai ter, né, professor? Já vai ter, eu já orientei eles que eles devem fazer, né? Então, esse relatório, né, Felipe, ele tem um diferencial que ele é muito mais introdutório, que a gente tratou de muitos conceitos, mas já tem uma parte prática. Então, aquilo, né, de dar o print screen para que vocês façam um tutorial, né, dessas partes práticas, já estamos iniciando agora. Então, é pertinente que vocês anotem, ok? Como essas aulas vai ficar gravada, e vai ser disponibilizado, muitas vezes alguns alunos de vocês não vai conseguir fazer no mesmo momento que eu estou fazendo, simultâneo. Então, vão anotando para depois reproduzir, até porque vocês vão precisar fazer isso depois, ok? Então, aqui, ó, a gente tem, dentro dessa barra de ferramenta, nós temos projeto. O que é que contempla aqui, né? Se eu abrir um novo projeto, basta eu dar um clique aqui. Se eu quiser em busca de um projeto já existente, eu vou em abrir, ou abrir um recente, né? Ele vai ficar armazenado aqui, todos os arquivos que eu abri. Fechar, são funções básicas que em todo programa, né? Seja o Word ou Excel, normalmente ele tem. Então, o campo de entrada e de saída de um projeto. São funções muito mais do software especificamente, né, do QGIS, do que de processamento. Aqui a gente não está trabalhando com processamento ainda das ferramentas específicas do tratamento de dados. Propriedades, aqui são outras funções, né, que a gente vai tratar mais à frente, por isso que eu vou passar. Layouts eu também vou deixar mais à frente. Então, as funções básicas, elas estão dispostas aqui nos projetos. E caso eu queira sair do QGIS, basta eu dar um clique, né, aqui nessa ferramenta, ou Ctrl+Q. Como tudo nessa plataforma, você tem atalhos, tá? Então, são também outros caminhos para vocês navegarem nesse ambiente SIG. Então, vocês têm a barra, nessa barra de ferramentas, projeto, editar, tá? Exibir, tá? Se eu preciso ir em busca, né, de exibições no meu QGIS, né, barra de ferramentas, outras barras que não estejam disponíveis ou atualizadas aqui, é aqui que eu vou em busca dessas ferramentas. Mas à medida que for demandando das atividades, a gente vai aprendendo. Camada é as layers que a gente aprendeu aqui a conceituar. Configurações, complementos, né? Muitas funções do QGIS, ele precisa de um complemento externo para que a gente insira no ambiente QGIS, para que a gente possa processar algum dado futuramente. Vetor, aqui, quando eu estiver processando dados vetoriais, eu vou usar essa barra. Quando eu estiver processando, né, dados raster, eu vou aqui em raster. Lembra que eu falei de processamento? Você tem um dado primário, que a gente vai aprender agora a abrir e a identificar esse dado, mas o segundo passo dentro de um projeto de GIS é o quê? É processar esse dado. Banco de dados, né, que a gente também vai explorar mais à frente, processar, que são outras informações, e ajuda. Essa é uma ferramenta bem interessante no QGIS, porque é aqui que a gente pode tirar qualquer dúvida, né, é bem didático também, conteúdo, se você tem dúvida de alguma função, você pode ir em busca aqui, além, né, de todos, isso é quem quer avançar e ter curiosidade nessa plataforma, ok? Mas os monitores estão aí de fácil acesso para vocês também tirarem essas dúvidas. Aqui, né, já é outra barra de ferramentas, aqui você tem atalhos, novo projeto, abrir um projeto também, salvar, tudo que está contemplado aqui no projeto, você tem atalhos direto, né? Então, a maioria das informações, eles têm atalhos direto, bem como essas funções estão aqui escondidinhas em alguma barra de ferramenta. No geral, você tem a sua área de trabalho, que é essa área em branco, ok? Deixa eu abrir aqui um novo projeto, só para eu tirar essa página aqui. Vou salvar mais uma vez, tá ok?
Pronto. Você tem aqui 2 campos, tá? 2 áreas. Você tem essa área em branco aqui à direita de vocês, que é onde vai se dar a visualização e a representação das suas leias. Então, quando a gente abrir por meio, né, da importação desse vetor, desse raster, no ambiente do QGIS, ele vai aparecer aqui do seu lado direito. No lado esquerdo, você tem todas as informações, né, no que diz respeito às camadas, tá? Que são os layers que a gente vai abrir. Então, o primeiro passo da aula de hoje, para que a gente comece a se ambientar com esse ambiente SIG, nós vamos aqui, ó, trabalhar ao longo da disciplina todas essas ferramentas, ok? A primeira delas, que deve estar disponível para todos, né? Todos estão com essa função aí disponível. Do lado esquerdo, uma barra de ferramenta, na qual se relaciona as camadas. A primeira função que tem aí é vetorial. O aluno perguntou aqui, o Lucas, se a gente vai usar essa tela de navegador, né, que vem em cima de camadas, quando a gente instala, né, já vem. Né, a princípio a gente não vai usar, porque quando a gente for importar um raster, um shapefile, a gente vai clicar lá naquele Pasta botão aqui. Que a professora mostrou agora. Né? Pronto. Então, ó, primeiro passo da aula de hoje, nós vamos começar a observar um dos tipos daqueles dados que a gente viu, que é o vetor. Tem 2 tipos, recapitulando, o vetor e o raster. Na aula de hoje, nós vamos abrir um dado de formato vetorial. Quais são os tipos de dados vetoriais? Linhas, pontos e polígonos. Então, vocês vão clicar aqui, ó, em vetor, vai abrir uma caixa, tá? Um gerenciador dessa camada de dados. No canto aqui esquerdo dessa caixa que abriu, você também tem várias funções. Não se preocupe que aos poucos a gente vai trabalhando ela. O primeiro passo hoje é simplesmente abrir e importar, tá? Um dado vetorial. Então, você vai o quê? Qual é o formato original do seu dado? É um banco de dados? É um diretório, né? Uma pasta? É um protocolo, né? A nível HTTP? Não, é um arquivo. Nós vamos abrir um arquivo, ok? A fonte é onde vocês vão em busca desses dados. Lembra que eu falei, que eu orientei, que para que a gente tenha um acesso rápido a esses arquivos, eu tenho que ter uma pasta, um diretório, com todos os arquivos que foram baixados lá, que os meninos disponibilizaram no Google Sala de Aula. Então, você clica aqui e vai em busca desse seu arquivo. Eu quero que todo mundo abra o shape de municípios. Eu vou em busca aqui do meu arquivo, tá? Professora, Oi. alguns alunos, eles não estão com essa aba ainda disponível, né, na visualização. Com a aba do vetor? Isso, para importar os arquivos. Né? Então, para exibir, vocês vão lá naquela aba superior, em exibir, aí depois vai abrir a janela, vocês vão lá no final, em painéis, não, barra de ferramentas. Aí em barra de ferramentas vão ter todas as barras que podem estar ou não disponíveis para vocês. Vocês estão visualizando eu fazer aqui, ó? Vou repetir. Exibir, o que o Felipe está falando. Isso, pronto. Barra de ferramentas. Aí vocês têm que ir removendo, né, e botando para ver. Eu não sei o nome exato dessa barra, né, que a senhora clicou, mas eu acredito que seja essa barra de ferramenta de projeto. Eu acho que pode ser essa barra de ferramenta de projeto. Na dúvida, né, Felipe, o que normalmente a gente faz é demarca aqui, ó, todas essas caixinhas. Então, ó, você tem vetor, rótulo, gerenciar camadas. Gerenciar camada é interessante. Cliquem nela também, digitalizar, complementos, barra de ferramenta de projetos. Deixa eu ver se é essa. Não. Lá voltar, barra de ferramentas. Conseguiram exibir aí? Eu estou tentando aqui ver qual que é, até eu achar. Aqui, ó. Gerenciar camadas.
Aqui no meu tá como barra de ferramentas, gerenciar Pronto, camadas. nessa mesmo, exatamente. Todo mundo conseguiu aí ativar a função, a barra? Vou botar aqui. Ó, exibir. Isso, o que o Felipe falou é importante, porque isso acontece para várias funções. Muitas funções, elas estão disponíveis, mas elas estão ocultas. Então, você tem que acender essa barra de ferramentas para que você possa ter um fácil acesso, ok? Então, uma dica é já ir aqui, ó, em barra de ferramentas e ativar todas essas funções por via das dúvidas. Mas essa barra aqui à esquerda, que trata simplesmente das camadas, ela tem o nome gerenciar camada. Aí você dá uma marcação aqui de ok, né? Ela vai acender do seu lado esquerdo, ok? Então, vamos lá. Então, uma vez que todo mundo já está com essa barra ativada, que corresponde, né, dentro dessa barra, a importação desse tipo de dado, nós vamos trabalhar hoje com o dado vetorial, e eu quero que vocês vão em busca do vetor do shape de municípios, tá? Como vocês, né, foram vocês que salvaram esses arquivos, vocês sabem ao diretório que está. No meu caso aqui, o diretório está no meu HD, então eu vou aqui, ó, em busca de municípios. Quero que todo mundo chegue nessa etapa aqui, ó, que eu quero falar um pouquinho desses conjuntos de dados. Então, quando vocês abrirem, né, forem lá em busca de importar esse shape município Ceará, né, vocês vão abrir um arquivo que, na realidade, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 extensões, né? 7 tipos, na realidade, um shape, tá? Esse seu arquivo, ele é composto por outros 6 arquivos, que são arquivos, né, complementares. E aí, a título de dica, né, de informação, o que você vai abrir é o arquivo com tamanho maior, que é o shape. Professora, mas se eu tiver um arquivo shape, eu não tiver essas outras extensões, ele vai dar erro. Todo shape, ao você fazer o download, a aquisição do dado, ele tem que vir com todas essas extensões. O DBF, o PRJ, o CBN, o CBX, o shape, o XML e essa compilação aqui, no caso, essa daqui foi uma transformação que eu já fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, quando vocês abrirem o arquivo do shape, vocês vão clicar simplesmente no CHP, que é o shape. Ok? Professor, Todo mundo já está chegou. pedindo só para repetir a importação do file. Vou repetir. Abrir, né? Tá, vou repetir. Então, vamos lá. Nós vamos em busca de interpretar e visualizar um arquivo, né, um shape de formato vetorial. Eu clico aqui, ó, no canto esquerdo, em vetorial, vai abrir o gerenciador de dados, automaticamente já está aqui demarcado arquivo, se não tiver, você clica em arquivo, porque a gente vai, né, importar diretamente um shape. Qual é a fonte, né? Qual é a base desse teu vetor? Nada mais é do que o diretório onde você tem esse arquivo, ok? Então, o meu municípios, eu salvei ele dentro da minha pasta, do meu HD documentos, né? Isso aqui vai estar, né, o universo de cada computador de vocês, isso aqui é diferente. Eu que conheço onde foi que eu salvei os meus dados, né? Vocês não tiveram, antes da disciplina, antes da aula de hoje, entraram lá no Google Sala de Aula, o Márcio disponibilizou o arquivo, vocês não baixaram aquelas pastas? Aquelas pastas vocês salvaram em algum diretório, ou na área de trabalho, ou na pasta de documentos. Então, você vai em busca desse arquivo. Esse arquivo se chama Municípios CE. Deixa eu achar aqui o meu... Perdi aqui de vista. Tá aqui. Agora tem uma observação também, professor, aí, que é quanto à direção, né, o endereço da pasta. Porque o QGIS, quando você utiliza um arquivo que o endereço tem espaço, caracteres especiais, alguma coisa diferente do que for uma letra, né, maiúscula, minúscula, ele diferencia. Aí o QGIS ele só consegue reconhecer, né, processar os dados que estão
com o endereço e o nome do arquivo apenas com letras, né? De preferência só minúscula. Então, é interessante que vocês tenham uma pasta lá na raiz do seu computador, né? Do C2 pontos, só para armazenar esses dados que a gente vai utilizar na disciplina. Então, vocês criam uma pasta lá no C2 pontos, guardem esses arquivos lá que foi disponibilizado para utilizar na importação para o QGIS, porque é muito provável que, se vocês salvarem algum arquivo lá na área de trabalho, alguma coisa assim, for importar para o QGIS, vai dar algum problema, principalmente se o nome do usuário do computador tiver um caractere especial, um C cedilha, um acento, Isso. sei lá o que for, né? Então, é normal que dê um erro. Então, para evitar esse tipo de erro, usem os arquivos lá no C2 pontos, barra espaço, barra a pasta que vocês criaram. No disco C, né, normalmente. Isso. Tá? O meu caso aqui, como eu tinha baixado no HD, meus arquivos estão no HD, mas é interessante que vocês façam o que o Felipe estão fazendo, porque no QGIS, o caminho de qual você importa esse dado e na qual ele retorna, é interessante. Muitas vezes o processamento do dado, ou você não consegue salvar a transformação daquele arquivo simplesmente em função do nome, da identificação do arquivo. Ok? Então, quando vocês identificarem aí, município CE, cliquem. Então, ó, todo o arquivo shapefile, ele vem com essas extensões, com esse formato. Ok? Então, uma dica bem rápida é que vocês vão clicar no arquivo que tem o maior tamanho. Ok? Então, você dá um clique aqui no CHP, no shape, e clica em abrir. E, na sequência, em adicionar. Pronto. Deixa eu já adicionei, foi 2 aqui sem querer. Professora, não baixei ainda esses arquivos. Isso é interessante, né, que vocês façam para que vocês não percam, né, nenhum processo e que vocês não fiquem atrasados durante a aula. Então, por isso que esses arquivos foram disponibilizados bem antes lá no Google Sala de Aula, ok? Mas, Austin, já que você não baixou, se você conseguir baixar aí no decorrer aqui da aula, é interessante. Se não, observe e faça as anotações, ok? Começou os questionamentos, né? O Lucas diz assim, consegui, mas o meu é rosa. O Juan, o meu é amarelo. Como o Felipe está dizendo, não tem problema, né? Isso é automático. Toda vez que você abrir um arquivo aqui, ele vai atribuir uma cor aleatória dentro do programa. Isso não vai interferir no formato e na base de dados que está associado ali ao município CE. O que a gente precisa aqui, ó, é começar a entender que aqui eu tenho o estado do Ceará, né, essa delimitação aqui, ó, do estado do Ceará, na qual eu tenho a delimitação de todos os municípios do estado do Ceará. Então, o meu shape abriu à direita e na esquerda, a caixa de camadas, né, que é a de layers, está em formação de municípios. Todo mundo conseguiu abrir? Posso dar sequência? Quais são as informações que é interessante a gente tirar daqui? Além desse painel, né, que a gente pode estar até movimentando, tem algumas informações aqui embaixo que são pertinentes a gente aprender. Aqui do lado esquerdo, né, no centro da tela de vocês, aqui eu não estou visualizando porque a caixa do compartilhamento está aparecendo, mas é para ter a caixa de localizações de sistemas de coordenadas. Professor, Confere, Felipe? Se você clicar em hide, ele some. É uma opção pronto. Então, aqui, ó, você tem a coordenada, né? Então, quando a gente definir mais à frente um sistema de coordenada conhecido, tá? Aqui tá no formato, né, que a gente vai aprender a entender o que é isso daqui, que tem formato TEM, coordenada geográfica, que é latitude e longitude, ok? Isso é a forma como se representa essa coordenada, tá? Então, observe que ao mover o cursor, né, esse valor de coordenada, ele varia. Por quê? Porque
a distribuição, né, a localização espacial tá variando. Então, cada ponto desse, cada local desse, existe uma coordenada associada ao espaço. Ao lado, você tem a escala, a lupa, tá, que eu posso estar diminuindo, aumentando esse zoom, a rotação, isso aqui são funções que a gente vai aprender mais à frente, e o EPSG, que está relacionado a uma codificação, tá? Que está relacionada ao tipo de sistema de coordenada. Isso também não se preocupe, que a gente vai aprender na próxima aula só sobre sistemas de coordenada. O que eu quero que vocês percebam é que vocês já estão, né, num ambiente na qual essa informação, né, ela é variável dado a variação do espaço, ok? Tá, professora, mas a senhora falou que além dessa visualização, por trás disso que a gente visualiza, né, que é esse shape, esses dados estão representados e estão numa tabela, ok? Onde é que está essa tabela? Se você clicar com o botão direito em cima do nome do arquivo, ó, clica com o botão direito, tudo que diz respeito a essa camada, eu tenho acesso. E aí, essas informações do que diz respeito aos municípios vão estar na tabela de atributos. Eu quero que todos vocês abram essa tabela de atributos. Tá, acredito que vocês já conseguiram abrir, né, a tabela de atributos. Eu vou repetir. Com o botão direito, acima dos municípios, abrir tabela de atributos. O que é essa tabela de atributos? São todas as informações relativas àquela localização com identificação. Então, essa tabela aqui de atributo aqui, ó, eu tenho informações, né, tenho inúmeras informações. Quais são as principais que a gente vai, que é pertinente aqui para a gente? É a localização, né, ó, coordenada X, coordenada Y, o nome do município, tá? Aqui eu tenho outras informações que foram inseridas, como hectare, quilômetros quadrados, mas a gente vai aprender a calcular isso. Lembra que eu falei que quando a gente pegar um tipo de dado desse que fizer aqui, aquisitar esse dado, é pertinente que a gente não acredite fielmente nesses dados. Em que sentido, né? Se você tem um shape, né, uma tabela de atributos na qual foi calculado essa área, é interessante que vocês façam cálculo dessa área para aprender. A gente vai também fazer isso mais à frente. A priori, o que vocês precisam entender é que essa tabela de atributos, ela vai estar embutido nela as informações básicas. O que é que precisa ter aqui de básico? A localização, coordenada X e Y, só um minuto, X e Y, e a identificação desse município, tá? Aqui, ó, N Munique, o nome de município. Aqui, vocês percebem que tem inúmeros, né, repetições, mas é porque são inúmeros os polígonos, tá? Então, todo shape vai ter uma tabela de atributo associada, na qual terá a identificação da localização geográfica, bem como da identificação do município, né? Que no caso é a informação, o atributo principal aqui que a gente está estudando. Felipe, algum comentário a respeito da tabela agora? Teve um aluno que perguntou por que tem várias coordenadas no mesmo município, né? É assim, lá na tabela de atributos, ele tem como se fosse, lá no shapefile, a subdivisão de cada área que a tabela está dividindo, né? Então, deve ser, provavelmente, a coordenada central, né? Não sei como foi gerado, mas deve ser a coordenada central de cada divisãozinha dessa, que seria uma linha, né? Por exemplo, na primeira linha que a gente está vendo ali, em Cajazeiras, né? Ele está levando a coordenada lá mencionada, certo? Então, cada coluna, né, que corresponde a uma característica, e aí tem lá a coordenada X e Y, ele vai trazer uma informação naquela área específica daquele polígono dentro do shapefile. Entendeu? Se eu quiser a área também, ele tem a área, né? Se eu quiser
o coordenada X, a coordenada Y, né? Então, tudo isso a gente pode pedir, por meio de um próximo passo que a gente vai ver logo mais, para gerar essa tabela de atributos e aí armazenar nesse shapefile, nessas informações. Isso. Pelo que eu estou percebendo aqui, Felipe, é bem isso que você falou, porque Cajazeiras você tem a mesma coordenada, então possivelmente é a coordenada central daquele meu polígono, linha ou informação, né? E aí, quando você muda aqui, você já tem uma variação dessa coordenada, ok? Pronto. Voltando aqui, né? Então, dentro dessa tabela de atributos, além desses arquivos que a gente já está embutido nessa tabela, é interessante que você pode alterar e modificar essa tabela de atributos, ok? Você pode selecionar alguma informação aqui, atribuído direto na tabela para o mapa, ou vice-versa. Ou você pode adicionar uma coluna de forma com que essa coluna tenha uma informação que para você vai ser pertinente daquele município. Um exemplo, eu quero saber a área do município de Morada Nova. Tá? Então, eu vou adicionar uma coluna aqui, ó, ao final dessa minha tabela, que é automático. Hoje não vai dar tempo a gente inserir essa coluna, a gente faz na próxima aula. E nessa coluna, você vai calcular a área, e ele automaticamente vai calcular a área para todos os polígonos desse seu shape. Ok? Outra coisa interessante, né, nesse município, é que além dessa questão da tabela de atributo, você também pode alterar essas cores, tá? Você pode brincar com essas informações. Felipe, me auxilia aí onde é que está a modificação, só para a gente depois ensinar eles como é que seleciona um determinado município. Não entendi, professor. O que a senhora quer fazer? A cor, só para alterar a cor. Com o botão direito tá aqui, do mouse. Apareceu. Ou você dá 2 cliques na layer, ou então você vai lá, clica com o botão direito, propriedades. Isso, pronto, obrigada. Aqui, ó. Propriedades, né, ó. Propriedades, tudo que diz respeito à modificação desse teu layout, você pode modificar. Então, quando vocês clicam com o botão direito, clique duplo, né, ou em propriedades, vai aparecer automaticamente, né, a parte editável desse teu shape. E aí, vai aparecer a cor que está associada à sua camada. No caso aqui, a gente tem um preenchimento simples. Simples por quê? Porque eu atribuí a mesma cor a todos os municípios. A todos os municípios aqui. E eu posso, né, trabalhar com gradiente, eu posso variar essas cores, né, desse município, ok? Uma outra coisa interessante eu posso selecionar nesse meu shape, tá, alguma área específica. Então, eu preciso ativar a seta de seleção. Aqui, ela está na primeira barra, abaixo da barra de ferramenta, e ela tem selecionar feições por área ou por simples clique. Tá? Então, eu tenho aqui um shape com diversos municípios. Se eu quiser simplesmente selecionar o município de Russas, né, eu clico em cima do município de Russas. Tá, no momento que eu clico, se eu for abrir essa tabela de atributos, o meu município Russas vai estar selecionado. Vamos ver onde é que está aqui. Isso é um caminho, uma forma de que vocês possam identificar as informações referentes ao município de Russas, coordenada ou área, caso vocês queiram encontrar. Então, no município de Russas, o estado do Ceará, Jaguaribe, né, Baixo Jaguaribe, e as coordenadas, bem como outras informações que vocês possam estar colocando, querendo inserir, ok? Então, isso é uma ferramenta básica de seleção de feições. Feições porque está relacionado a alguma limitação específica dentro do shape de vocês, ok? E aí, à medida que eu for clicando aqui, eu posso selecionando essas diversas feições e vai estar disponível, né? Vai ser aceso lá na minha tabela de atributos. Eu vou abrir um shapefile qualquer que eu tenho aqui. Tá. Então, para importar, a gente vem aqui, né, na opção que a professora mostrou, adicionar a camada vetorial.
Venho aqui nos 3 pontinhos. Aqui na minha pasta. Aí o processamento. Vou abrir aqui esses limites das unidades federativas do Brasil, só para mostrar para vocês um pouco como é que a gente vai fazer para chegar até a forma que a gente deve apresentar o mapa, né, com todos os seus elementos. Então, para a gente organizar isso aqui no QGIS, a gente tem que abrir um outro modo dele, né? Se alguém aqui tiver já alguma experiência com AutoCAD, né, seria semelhante ao Paper Space, né, que a gente tem lá para definir os elementos da nossa prancha, né? Então, aqui no QGIS Felipe, a gente... Felipe, repete aí, por favor, o passo que o Juan, né? Deixa eu ver aqui, eu estou olhando no chat, o Juan está pedindo para repetir. Na importação? Sim. Primeiro, adicionar a camada vetorial, né, que seria lá naquela aba que a gente habilitou. Em fonte, aqui a gente vai escolher qual que é o arquivo que a gente quer importar, né? Então, nos 3 pontinhos aqui, a gente vai buscar. Vocês estão vendo aí, buscar, né? Então, de acordo com onde vocês armazenaram o arquivo, vocês vão buscar esse arquivo e quando encontrar todos esses conjuntos de arquivos que compõem, né, o banco de dados, né, vocês vão procurar aquele que a professora deu a dica, que é o que tem maior tamanho, né? Seria esse ponto .shp. Então, não tem erro. Se vocês procurarem o que é maior, é certeza vocês definirem qual que é o arquivo para importar para o QGIS, porque esses outros são, como a professora mesmo disse, são subarquivos, né, que vão armazenar algumas informações do que a gente for fazendo aqui no programa. Então, vou abrir e adicionar. Depois que eu clicar em adicionar, vocês vão ver que vai abrir outro já, né? Então, depois que eu clicar em adicionar, ele já traz para mim o arquivo que eu quero importar. Como eu não quero 2, eu vou aqui na opção de remover camada do grupo. Ok, vou ficar só com a que eu quero. Então, pessoal, como é o primeiro contato, né, que vocês estão tendo com o QGIS agora, não se espantem pelo número de funções, né, que ele tem, porque realmente é uma ferramenta que dá para você fazer muita coisa, né? E ao longo do tempo, que quando vocês forem pegando passo a passo, né, fazendo as anotações, e aí praticando bastante, vocês já vão ficar automáticos. Vocês vão abrir o QGIS, já fazer o que vocês querem, né? Então, se tiver alguma dificuldade de início, é normal, né? Então, se tiver algum erro apresentando aí no QGIS ou alguma dúvida, podem consultar lá no nosso grupo do WhatsApp, ou se for num horário que a gente não esteja disponível, procurem no Google, tem muitos fóruns, muitas plataformas que ajudam, né, nesse sentido, já que é uma plataforma aberta, né, que muita gente contribui para a construção do programa. Então, agora a professora mostrou, né, um pouco o que é que constitui, né, um shapefile, um arquivo vetorial, né, que ele tem lá as suas informações na sua tabela de atributos, né, vou clicar com o botão direito, abrir aqui tabela de atributos, acredito que ele vai ter algumas informações, né, então, o que nesse arquivo em específico, né, esse arquivo não está disponível para vocês, eu acho que na pasta que a gente mandou, mas tem no site do IBGE, e aí, se tiverem interesse, posso mandar também pelo grupo, que nesse arquivo ele vai me trazer uma coluna com MN Estado, que seria o nome do estado, né? NEIM Estado, nome da região, se é Sudeste, Nordeste. Felipe, tem como dar um zoom, Felipe, nessa tabela de atributos? Só estender aí a caixa da tabela de atributos. Deixa eu ter uma função aqui do Windows. Enquanto o Felipe dá o zoom aí, ó, Juliana, como é que abre a tabela? Você clica com o botão direito, Juliana, em cima da camada, e aí automaticamente vai abrir uma aba, e você abrir tabela de atributos. Pronto, Felipe, ótimo, agora ficou melhor, ficou ótima a visualização.
Pronto, então, para abrir, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para abrir, depois que importou o arquivo, né, vocês vão clicar com o botão direito na layer, na última opção lá, aliás, cadê? Abrir tabela de atributos. Já vai abrir lá a janelinha com as propriedades do arquivo, né? Vou dar um zoom novamente aqui. Então, aqui, a gente vê nesse shapefile em específico, né, algumas propriedades que já foram elaboradas por quem fez esse arquivo, né, quem construiu esse arquivo. E aí ele preparou 3 colunas, né, trazendo algumas informações importantes, como o nome do estado, né, de cada limite lá apresentado no mapa, a região que representa aquele estado, e um código, que seria a numeração, certo? Se a gente quiser editar, a gente vem no lapisinho aqui em cima, né, já clica, muda, altera, mas isso é cenas para os próximos capítulos, né, a gente vai aprender a manipular. Vou voltar aqui de novo. Então, vamos dizer que aqui nesse mapa do Brasil, na verdade, ele seria um mapa que vocês pretendem apresentar no trabalho de vocês, né, num artigo científico, num congresso, né, seja lá o que for. Então, se eu quiser gerar um mapa lá, um layout bonito para ser apresentado, esse mapa, tem um modo, né, o QGIS, semelhante ao Paper Space, lá do QGIS, né, que seria para você organizar, como se fosse algo semelhante a uma prancha, né, para você apresentar essas informações do seu mapa, ficar bem mais amigável, né, bem mais informativo. Então, para a gente abrir essa outra janela que vai ajudar a gente a organizar esse layout do nosso mapa, a gente vem aqui no projeto, vou anotando aí, projeto, e em seguida, novo layout de impressão, Ctrl P. Ele pergunta um nome, né, dá um nome para esse nosso novo modo que a gente vai abrir, né, de edição. Vou colocar aqui mapa. E aí ele vai abrir essa outra janela aqui para a gente, que aí nessa janela a gente vai conseguir trabalhar especificamente na visualização, né, no layout de impressão desse mapa. Vou aumentar aqui a visualização. E aí para trazer, aqui seria, digamos assim, o papel que a gente iria imprimir, né, que a gente iria exportar do programa para seja lá o que a gente for levar esse arquivo, né? Então a gente pode exportar no modo PDF para fazer impressão, ou também pode exportar num JPEG, né, para a gente botar num artigo, num trabalho científico, né? Então todas essas opções tem aqui já bem de fácil acesso, né? Exportar como PDF, exportar como CSV, exportar como imagem. Felipe, uma sugestão. É interessante, né, essa parte aí do layout, que é o que vai finalizar a construção do mapa, que hoje a gente não entre nos elementos, porque a gente ainda vai mostrar para eles a questão das coordenadas, né, a questão do sistema da rosa dos ventos, da figura. Então, é interessante, realmente, foi legal, porque você apresentou para eles que a gente está indo para uma outra parte, né? A gente sai dessa página principal que a gente visualiza e que a edição desse layout não é feita aquele mesmo layout que a gente visualiza, né? Ele abre uma nova aba. Aí tu pode repetir essa abertura, por favor? Pronto. Deixa eu fechar aqui. Então, aqui, que é a janela principal, que é quando a gente abre o QGIS, a gente vai manipular os dados que a gente abriu aqui na nossa camada. Já nessa outra visualização que eu mostrei para vocês, a gente vai, como eu mesmo já disse, né, a gente vai editar como a gente vai apresentar, como a gente vai visualizar esse mapa, como a gente vai adicionar uma legenda, né, adicionar uma escala, uma roda dos ventos. Né, então, existem alguns elementos do compositor, que a gente chama, né, do nosso mapa, que vão ser importantes para tornar esse mapa interessante, né, bem visto. Né, então, de fácil visualização e extração dessas informações do mapa. Né. Então, para a gente abrir esse nosso segundo modo, né, o modo de layout, de visualização, a gente vem na opção projeto, é a primeira opção aqui nessa barra superior, no lado esquerdo.
e vou clicar em novo layout de impressão, né? Também tem um atalho aqui, que ele informa Ctrl+P, é como se a gente fosse imprimir, né? A gente fosse alterar para um modo de impressão, mas na verdade a gente vai configurar esse layout de visualização. Uma observação, né, Felipe? Tudo isso que o Felipe está fazendo é bem similar com o ambiente lá do CAD, né? Você tem uma confecção de planta em uma página, né? E aí quando você vai entrar para modo de edição desse layout para imprimir, para impressão, aí você tem que clicar nos layouts que estão na barra abaixo. Lá no CAD é muito mais intuitivo, porque você já clica na segunda planilha, vamos dizer assim, na segunda página. Aqui não, tem que fazer esse passo que o Felipe está informando. Então, até a aula de hoje, a gente vai precisar inserir nesse relatório, além da abertura desse vetor, como modifica essa página para impressão. O relatório não vai compor os itens do layout ainda, ok? Pronto. Então, depois que eu fui lá, voltando aqui um pouco, projeto, depois novo layout de impressão, ele vai perguntar o nome desse nosso novo modo, né? Que a gente vai abrir o layout. Então, vou dar um nome aqui, mapa 2. E ok, ou enter, né? E aí ele vai me trazer essa nova janela, para a gente justamente trabalhar no layout de impressão daquele mapa. E aí, para começar, né, eu acho que, pelo menos isso eu tenho que mostrar, que é como apresentar o mapa aqui nesse nosso nova área, né? Então, para a gente trazer o que a gente estava trabalhando lá no nosso mapa do Brasil, e aí, repetindo, né, aquele mapa do Brasil pode ser um mapa de um artigo científico, pode ser um trabalho aí pessoal de vocês, né? Então, para trazer essa informação lá que a gente modificou, que a gente trabalhou para esse nosso modo layout, né, do mapa, nós vamos clicar na opção aqui, que é um papel em branco, né, aqui com mais, e o nome do botão é adicionar um novo mapa ao compositor. Né? Compositor é isso que a gente abriu agora, que é esse nosso modo de edição do layout, né, o compositor. Então, clicando aqui nessa opção, o nosso mouse vai virar uma cruzinha, e aí eu vou indicar qual que vai ser a área que ele vai apresentar os dados lá do mapa do Brasil. Então, vou dar um clique, segurei e arrastei. E aí eu vou selecionar essa área que vai indicar o mapa do Brasil. Né? Pronto. Agora ele me trouxe aqui nosso limite, né, dentro do nosso papel, né, digamos assim, que aqui seria a representação da área de impressão, certo? Essa área em branco seria a nossa área de impressão. Se eu quiser alterar, acredito que observem, né, só fazendo um complemento aqui ao Felipe, observem que tudo que existe naquele outro mundo, né, naquela outra caixa lá de visualização do layout, lá que vocês estão visualizando no QGIS, o Felipe simplesmente está trazendo para um ambiente de edição e plotagem desse mapa, né? Tudo que vai ser feito aqui vai ser o mapa final como vocês querem apresentar, ok? E aí, isso daí a gente vai fazer elemento a elemento nas próximas aulas. Não se preocupe que o que ele está mostrando hoje é só como vocês acendem essa camada no ambiente de plotagem de layout. Então, vamos dizer que vocês vão imprimir essa folha num tamanho A4, né, ou num tamanho A3. Eu acho que se vocês quiserem alterar as dimensões dessa folha para impressão, vocês, em qualquer coisa que você clicar o botão direito do mouse e procurar propriedades, ele vai trazer aqui uma nova aba com propriedades do item. Então, nós temos aqui, ó, o tamanho da folha, a orientação, a largura, tudo isso é editável para a gente organizar aqui no nosso compositor, no nosso layout do mapa. Certo? Então, uma informação, né, auxiliando o Felipe, é que essas propriedades que ele está falando aí, ó, né, quando ele fala de folha 4 e tudo, é padrão, né? Então, as dimensões aí, mostrei, Felipe, de novo, onde é que tá as dimensões da folha 4, que tu clicaste. Okay. Ó,
Isso aqui é padrão, né? Dentro lá da norma, toda folha 4 tem uma padronização. O que vai mudar, obrigada, Felipe, o que vai mudar aqui é quando você modificar o tipo de folha, aí essas dimensões em milímetros, elas vão variar. Felipe, eu queria só que você fizesse uma coisa, me auxiliasse, por favor, para a gente já finalizar, em decorrência do horário. Modifica esse mapa, coloca esse mapa colorido e diz para eles como é que altera automaticamente aqui. Para mudar a cor do mapa do Você Brasil. muda lá, Pronto. né? Pode ser um colorido e como é que faz essa atualização aqui? Então, vou minimizar aqui. Aí Então, a gente voltamos lá encerra a para aula de onde? hoje. Pronto, voltamos aqui para nossa área de projeto, né? Então, para a gente mudar qualquer propriedade do item, do nosso layer, né, da nossa layer, nós vamos clicar com o botão direito sobre ela e propriedades. Ou então, só dar 2 cliques nela que já vai abrir essa janela. Então, quando a gente abre as propriedades dessa camada, dessa layer, ela vai ter várias opções aqui, essas abas, né, que a gente pode modificar nas propriedades desse item, mas o que a gente quer trabalhar em específico agora seria a respeito da sua coloração, né? Então, nós vamos aqui nessa aba Simbologia, e aí nessa aba nós temos aqui Preenchimento. Então, para mudar esse preenchimento, nós vamos clicar na Preenchimento Simples, para que ele traga para a gente aqui todas essas propriedades, né, que a gente possa alterar. Então, repetindo, botão direito do mouse, propriedades, simbologia, preenchimento simples. Se alguém quiser anotar aí, quiser que eu repita, é só dizer. Depois de preenchimento simples, eu vou procurar aqui, ó, cor do preenchimento. E aqui vai abrir uma janela que eu posso alterar aqui, escolher a cor que eu quiser aqui, certo? Vou botar para vermelho. Então vou aqui mudar aqui, posso modificar aqui a cor do jeito que eu quiser, né, segurando o botão esquerdo do mouse. Vou trazer aqui para o vermelho, certo? Ele vai dizer aqui qual é a cor atual e o antigo. Então eu quero vermelho. Vou botar um vermelho mais intenso. E quando tiver pronto na cor que eu quero, vou clicar em OK. Pronto, mudou aqui o preenchimento. Ele ainda não está no mapa, mas assim que eu diminuir aqui um pouco aqui, eu botar Apply, né, ou seja, aplicar, ele já vai mudar lá a cor. Aplicar. Pronto. Se eu quiser, por exemplo, mudar aqui o tipo de preenchimento dessa coloração, que está sólido, né, mas se eu quiser botar cruz, se eu quiser mudar a cor do traço, né, dos limites aqui do estado, dos estados, né, deixa eu só voltar aqui para o sólido. Se eu quiser botar um azul, né, então existe infinidade de possibilidades para vocês trabalharem aqui na questão da visualização desses dados, certo? Quanto à cor, vocês também um acervo de uma paleta de cores bem diversas aí para vocês trabalharem. Então era isso, professor. Tem mais alguma coisa? Não é isso, né? Aí essas modificações, né? Só para complementar o que o Felipe trouxe, né? Ela quando você vai lá para o mundo, né? De layout, de plotagem, você tem que fazer uma atualização disso. Pronto. Então aqui na nossa, deixa eu dar um zoom aqui. Lá quando a gente abre o compositor, né? Lá no layout, vocês vão procurar essa opçãozinha aqui, que são duas setas indicando a opção de redesenhar, ou seja, atualizar aquilo que a gente mandou ele apresentar aqui, certo? Se eu clicar aqui, deixa eu voltar o zoom, pronto, já atualizou e está da forma que eu deixei lá no nosso projeto. Perfeito. O aula de hoje a gente trabalhou bem questões teóricas, trabalhamos a abertura do QGIS, né, funções básicas aí de barra de ferramenta, bem como abertura da tabela de atributos,
inserção de cor, né, que o Felipe detalhou de uma forma bem didática, e abertura desse outro universo que é a área do layout, de plotagem do meu mapa. E aí, próxima aula, a gente vai trabalhar algumas modificações nesse layer, né, em município CE. O Felipe usou o Brasil porque era muito mais prático, aí, rápido, e a gente vai trabalhar isso, né, função a função, na próxima aula.